Fala pessoal, tudo bem? Carmine falando. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre o risco de ter ações. Vamos entender se vale a pena ou se não vale a pena e qual é o risco de ter ações. Mas antes de ir para o conteúdo, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação, assim você não fica de fora e não deixa nenhum conteúdo para trás. Vamos lá. Renda variável e renda fixa. Renda fixa você já sabe, se não sabe vai saber agora, que é um investimento que você coloca o dinheiro e você já sabe quanto que vai render por mês. Resumindo assim de uma forma muito simples, é isso. Então, as pessoas tendem a falar que renda fixa é mais seguro e de fato por esse ponto de vista, né, da oscilação do preço, você já sabe que aquilo ali vai render certinho ali. Mas tem outros riscos e no outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas renda variável, o que é? Principalmente são ações. Você compra um pedacinho de uma empresa e aí você vira sócio da empresa, só que aí você está com um risco. Qual é o risco? O risco do preço. O preço muda da ação. O preço é negociado na Bolsa de Valores e ele pode subir, pode descer, cada dia pode acontecer uma coisa diferente e aquilo ali vai mudando. É normal, né? Todo mundo enxergar isso como uma coisa ruim, né? Ter aversão ao risco. As pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm medo da mudança. Imagina a mudança do preço de algo que você comprou. Então, dinheiro mexe, né, com os sentimentos, mexe com as emoções das pessoas e é normal que todo mundo tenha esse medo e encare isso como algo arriscado, vamos dizer assim. Mas você sabia que, estatisticamente, para matemática, risco, a palavra risco na estatística, ela não tem esse significado, né, ruim. Risco não é ruim na matemática. Risco é só uma coisa chamada incerteza, né? É uma variação, uma oscilação. Então isso não é nem bom nem é ruim, é uma informação. E você tem que pegar essa informação e usar ela da forma adequada e aí esse risco passa a ser uma coisa boa para você. Você passa a tirar vantagem disso, isso passa a ser uma coisa que vai te dar dinheiro, por exemplo. Então, como que a gente transforma esse risco em dinheiro? A primeira coisa que você tem que entender que qualquer coisa vale o que ela pode render para você. Sei lá, uma casa, por exemplo, você compra e o preço da casa ele muda também. Ele não muda igual o preço de uma ação, mas ele muda. Às vezes você compra e aí comprou na bolha imobiliária, aquele imóvel vai desvalorizando. Quando você vai vender, você vende mais barato do que você comprou. Ou acontece o contrário, você compra e a região vai valorizando, viu? A vizinhança vai melhorando, né? E aí você vende aquele imóvel mais caro do que você comprou e aí você tem um lucro. Até imóveis que são considerados um investimento bem conservador, né? Tem variação de preço, tem mudança, tem incerteza, tem risco. E tudo que é incerteza, que é risco, pode ser medido. A gente pode medir essa variação do preço da ação, né? A gente pode medir esse risco. E aí a gente usa uma ferramenta da estatística chamada desvio padrão. Tem duas ferramentas muito importantes na estatística. Uma é a média e outra é o desvio padrão. A média, ela nos dá assim um norte, uma direção. É como se fosse um valor esperado. Em outro vídeo a gente entra até mais dentro desse conceito de valor esperado, que a gente vai puxar um pouquinho de probabilidade. Mas a média, ela é um valor estimado do quanto tende a valer aquela ação, qual é a tendência dos preços. E o desvio padrão é o quanto os preços estão no dia a dia se desviando desse valor médio, dessa média. E aí é fácil de fazer, a gente usa uma planilha, aí você pode usar uma planilha do Google ou um Excel, que tem uma fórmula pronta para você. Você digita a fórmula e ela já calcula o desvio padrão com base nos fechamentos diários daquela ação. Então você pega ali o preço, né, todo dia ali quanto fechou, e aí você joga na planilha e pronto, ela já vai te dar o resultado pronto para você. Todo mundo consegue fazer, tem disponível até gratuito, né? O Google tem Google Sheets aí, Google Planilha que a gente pode usar. Mas mesmo que você
não saiba ou não queira fazer o cálculo do desvio padrão da ação, por exemplo, você consegue fazer até no olho. Você vê ali o gráfico de linha, que é um gráfico fácil, digita no Google, por exemplo, PETR4, PETO4, ou Ambev, ou Vale 3, qualquer ação que você queira analisar, e dá uma olhada na linha diária. Você vai ver que um dia sobe, outro dia desce. Quando o mercado está muito nervoso, aumenta essa oscilação. Quando está tudo normal, a oscilação é menorzinha. O que é isso? Oscilação pequena, desvio padrão pequeno. Oscilação grande, desvio padrão grande. Então o desvio padrão ele é só uma incerteza do preço estar naquela média que você espera. Mas da mesma forma que vem para baixo, vai para cima. Então se num dia caiu, no outro pode subir, e aí isso pode ser favorável para você. Então entender se você monta estratégias, e aqui no canal a gente tem várias estratégias que são assim, você entender que existem estratégias que você ganha dinheiro, mesmo com o preço mudando, né? Ou seja, a gente monta uma estratégia, por exemplo, para ganhar dinheiro se daqui a um mês a Petrobras estiver entre o 13 e o 19, por exemplo. Pode estar em qualquer preço ali entre o 13 e o 19 que a gente vai ganhar. Cara, maravilhoso isso. Eu quero fazer uma estratégia dessa, porque eu não tenho certeza de quanto a Petrobras pode estar custando daqui a 30 dias. Mas eu tenho uma grande chance, uma grande probabilidade de chutar que ela pode estar dentro desse intervalo de preço. Esse exemplo aqui são só números aleatórios que veio na minha cabeça. Tem até a ver com um pouco da realidade, mas não está calculado isso. É só um exemplo mesmo. Dessa vez eu não trouxe calculado. Mas existe uma grande probabilidade, se a ação está a R$15, dela ficar, por exemplo, entre o 13 e o 19. E a gente pode calcular, pode fazer isso ali no cálculo, na vírgula, e o ideal é que faça dessa maneira. Mas mesmo se você não é, vamos dizer assim, um amante dos números, não gosta muito de matemática, dá para fazer, né, por estimativa, né, por bom senso. É só você ficar olhando durante um tempo, observar a oscilação ali dos gráficos e você consegue ter uma boa noção, né, de quando ali, como que é a variação diária daquela ação, por exemplo. E aí você começa a entender que não é tão assustador assim, não é um bicho de 7 cabeças e que você pode sim fazer estratégias para ganhar, independente do preço onde ele esteja. E se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um curso gratuito que te ensina ali os primeiros passos das opções, como você pode ganhar. Lá tem uma estratégia, por exemplo, que exatamente te ensina a ganhar com o preço numa região de preços e não cravado exatamente num lugar. E essa estratégia você pode não saber nada do mercado, você vai aprender o básico que você precisa e vai terminar esse curso ali sabendo fazer essa estratégia, podendo ganhar numa região de variação dos preços. Então vai lá, se inscreve, é online e é gratuito e te ensina uma estratégia muito boa para ganhar dinheiro. Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário abaixo desse vídeo, coloca aí o que você achou desse conteúdo, dessa ideia, para a gente poder entender, né, como que vocês estão reagindo aos vídeos, como que vocês estão reagindo aos comentários. Se tiver algum tema, coloca aí para a gente, que a gente vai também colocar na fila aí de produção. E eu te agradeço principalmente se você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Assim a gente ajuda a espalhar o conhecimento, fazer o bem e também ajuda a crescer o canal, porque também vai ser uma forma de você agradecer pelos conteúdos que a gente está produzindo aqui todos os dias. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.